Salve, capitalistas opressores do universo de Star Trek. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu quero comentar a respeito dos Ferengi da franquia Star Trek. Então, vamos lá. Primeiramente, já deixei o seu like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo, e torne-se membro da Patrulha da Noite apertando o botão de se inscrever. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Os Ferengi, eles são uma das espécies mais notáveis da franquia Star Trek a partir da nova geração, pois eles aparecem no episódio The Last Outpost, né, ou O Último Avanço da primeira temporada da nova geração, episódio 5. A Enterprise D, ela encontra, né, os Ferengis nessa ocasião pela primeira vez. Lembrando que essa seria a primeira vez oficialmente, né, onde os Ferengis realmente iriam migrar para o lado de cá da galáxia, visto que o planeta Ferengi provavelmente é um dos mais distantes do quadrante alfa / beta. Os Ferengis também têm uma grande participação em Deep Space Nine, principalmente na figura do Ron, do Quark e do Nog, e também aparecem em Enterprise, né, num período ali de mais ou menos 100 anos antes da série clássica. Algumas pessoas podem falar mal desse episódio, que ele não faz sentido e que viola o canon, mas eu não enxergo exatamente dessa forma, tá? Até porque o que a gente vê não é de fato um contato, não é de fato um primeiro contato profundo, digamos assim, com os Ferengi, né? Na verdade, é simplesmente uma nave pirata dos Ferengis que tentam assaltar a NX-01. E esse encontro não foi muito legal para eles. E provavelmente deve ter gerado, né, alguns comentários e, enfim, lendas do que tem mais ou menos por aqui, o que os manteve afastados, né, por muito tempo até o período lá da nova geração. Então, para mim, o que a gente vê em Enterprise não é uma violação direta do canon, né? Na verdade, seria mais ou menos algo como o que o pessoal fala que, na verdade, os Vikings teriam sido os primeiros europeus oficialmente a desembarcarem nas terras aqui do continente americano, certo? Seria mais ou menos a mesma ideia, embora oficialmente a gente lembre aí de, enfim, outros exploradores. A sociedade Ferengi basicamente é baseada no capitalismo extremo. Eles possuem a figura do Grande Nagus como um líder e exemplo a ser seguido por todos os Ferengis, como a gente bem vê em Deep Space Nine. Porém, eles possuem também outros traços culturais muito próprios, né? Pelo fato de que, primeiro, eles são uma sociedade extremamente machista, a ponto das mulheres Ferengis viverem enfurnadas dentro de casa e constantemente nuas, portanto, nem roupas em tese elas podem usar, e eles possuem, obviamente, as regras de aquisição, que são talvez um dos aspectos de comédia mais interessantes dos Ferengi. E sim, eles são muito usados como escada para piadas. Bom, as regras de aquisição somam um total aí de 285, e alguma das mais notáveis, né, a regra número 1, que é aquela que diz: uma vez que você tem o seu dinheiro, você nunca mais tem que trabalhar. Tem também a regra 16, um bom negócio é aquele que deixa ambos os lados insatisfeitos. Temos a regra 45, né, expulse o concorrente e elimine a concorrência. A regra 98, cada vez que você pensar que está ganhando, alguém está ganhando mais. E por aí vai, né? Também tem uma outra regra, mas eu não vou lembrar exatamente qual que é o número dela, que diz: a guerra é boa para os negócios e a paz também é boa para os negócios. Os Ferengis, né, na série de Star Trek, geralmente estão mais relacionados ao submundo criminoso, né? O próprio Quark, ele vive meio que um jogo de gato e rato com o Odo, né? O Odo, ele sempre sabe que qualquer tramóia ilegal inevitavelmente passa pelo Quark, embora nem sempre o Odo seja capaz de provar essas ligações criminosas. Um dos episódios mais interessantes, que envolve ali os 3 Ferengis principais da franquia, né, que eu já citei aqui, é o episódio onde a gente descobre que, na verdade, eles são eles são o OVNI que caiu em Roswell, Novo México, lá nos anos 40. Então a gente vê o Nog, o Quark e o Ron sendo estudados pelo governo americano, né? E é basicamente um episódio de comédia onde eles precisam
fugir dos Estados Unidos dos anos 40 e voltar no tempo, para o tempo deles. Muita gente não gosta muito desse aspecto que os Ferengues adquiriram, mas enfim, acho de certa forma interessante. Outro ponto ainda da personalidade Ferengue é o fato de que eles são todos um bando de tarados e degenerados sexuais, né? Apesar de eles manterem as mulheres Ferengues muito reclusas, eles estão o tempo inteiro querendo conquistar a atenção das mulheres alienígenas alheias, e muitos deles conseguem. E como vocês estão vendo, eles têm essa aparência realmente muito feia. Na nova geração, eles foram criados meio que para serem vilões ultracapitalistas malvadões, né? Porém, chega uma hora em que, se o teu inimigo é um comerciante, ele meio que deixa de fazer sentido, né? Porque se tu tem uma espécie inteira baseada em comércio, sabendo o que nós humanos sabemos sobre comércio e economia de modo geral, é que um comerciante ele não pode ser muito mal, entre aspas, né? Afinal de contas, ninguém quer fazer negócios com alguém que, né, que tá sempre querendo enganar e passar a perna. É uma das coisas mais importantes, inclusive, do comércio, é a tal da reputação. Então os Ferengues meio que foram mudando ao longo da franquia, nascendo como vilões, mas posteriormente transformando-se apenas em, enfim, uma escada para comédia. Os 3 Ferengues mais interessantes da franquia, na minha opinião, é o Nog, que começa como um garoto trombadinha, sem muito futuro, e tem um dos melhores arcos de evolução da franquia, a meu ver, porque no futuro ele vai se tornar, ele é aliás o primeiro Ferengue a ingressar na Frota Estelar. Ele se torna capitão e posteriormente até almirante no universo expandido não canônico da franquia. A gente tem também o Quark, né, que é tio do Nog, e ele é dono do bar do Quark na Estação Espacial 9. E um dos empregados dele, né, o próprio irmão dele, né, que é o Rom. O Rom, ele termina a série de Deep Space Nine tornando-se o Grande Nagus, né, veja só. Existem também alguns outros personagens, mas que, sinceramente, eu acho que não vale tanto a pena ficar explorando aqui. Eu também não vou ficar fazendo aqui uma lista de grandes feitos dos Ferengues, até porque eu acho que não vale a pena, né, se você quer conhecer mais a respeito dos Ferengues, bom, eu recomendo que você assista a Deep Space Nine, porque é uma série muito boa e que expande muito a lore dos Ferengues, certo? Então, rapaziada, acho que é isso, né? Quem gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima.